Eu nasci na Alemanha, em Hamburg, no dia 14 de janeiro de 1947, 2 anos após o término da guerra, vindos após a Segunda Guerra para o Brasil. Nasci na Istria, em 39, me chamo Aurélia, e na época que eu nasci era Itália. Meus pais todos eram italianos, meus nonos. Meus pais foram tirados da Ucrânia em 1942 para trabalharem na Alemanha. Meu pai era engenheiro, minha mãe era professora de ensino primário. Eu tinha 12 anos quando entraram os alemães na Polônia. Eu morava numa cidade grande, se chamava Lwów. Daí pegaram a gente para a Alemanha. Meus pais são nascidos na Polônia, de origem judaica. Meu nome de batismo é Fizel Alter Civic, mas meu nome de guerra mesmo é Gad. Quando a gente chegava no Brasil, tinha que mudar eles davam o nome que eles achavam que combinava. E meu nome verdadeiro é Nomi Klein, que é um nome que foi traduzido por um tradutor-intérprete. Meus pais são da Transilvânia, terra do Drácula. Minha mãe é de um vilarejo que se chama Sassregen, que eu consegui descobrir no Museu do Holocausto. E meu pai é de uma cidade de um vilarejo que se chama Gibo, na Romênia. Esse lá se chamava Rudenko. A Rudenko, nós trabalhamos na lavoura. Tinha um pouco de terra. A Ucrânia sempre estava embaixo dos outros. Мої тато поляк були. І там було трохи поляків, трохи українців, жили добре. Em novembro de 39, os alemães chegaram, era uma noite, e até a mãe disse que estava nevando bastante, que já é novembro, né? E simplesmente deram um prazo de 20 minutos, meia hora, para todo mundo sair de casa e foram levando tipo um comboio na beira da estrada. Meus pais foram para a Alemanha levados pelos nazistas na época. Uma história interessante, foram convocados na colônia onde moravam para conhecer o quino, assistir uma sessão de quino. Eles, colonos, não sabiam o que seria aquilo, jovenzinhos também, e foram ao salão paroquial da igreja na colônia assistir o tal do quino, que era um filme que os alemães projetavam, e na saída embarcaram eles nos caminhões e levaram para a Alemanha. Chegaram de tarde e me levaram embaixo do revólver. Falaram para tem que ir na Alemanha trabalhar para 3 meses. E minha irmã desmaiou, minha mãe chorou, pai chorou, mas não tinha recurso, tem que ir. E foi. А як прийшли німці брали до роботи, хто хотів, мало хто поїхав. Вони тоді вночі приходили до села, там префейту дав деякі люди, лапали вночі, брали. Як я спала вдома, а мама не спала, до світа приходимо, Южа, вже поліція довкола. Мама драбину мене на гору до комина поставили. Добрий день, де ваша дочка? Спить. А я мала сестру, меншенька, і взяли. Трохи тоді зробили побір. Хто народився 15, а до 25-го року мусився презентар. Я пішла, всі пішли, і мене взяли до Німеччини. E na época eu tinha 2 anos e 5 meses e a minha irmã tinha 3 meses. E assim saíram. Nessa andança eles andaram não sei quantos quilômetros. A mãe dizia assim que
amanheceram andando e tinha idosos que não tinham mais condições de andar tanto, ainda mais no frio. Se caísse, o filho, a filha não poderia voltar, ajudar a levantar ou ajudar a caminhar. Simplesmente o alemão atirava, matava e ficava por ali. E quando eles chegaram na primeira estação, a mãe contava que era trem de carga, colocaram eles nos vagões de trem de carga, mas sem ventilação, sem nada. Que ali também foi uma divisão muito grande, porque conforme os vagões que iam chegando, eles iam enfiando o povo. Então, a minha família, né, meu pai e minha mãe, foram num vagão, meu tio em outro, minhas tias em outro, e ali eles se dispersaram. Aí quando chegaram em Berlim, depois de não sei quantos dias de sacrifício, a minha mãe, eles usavam muito assobiar, quando um chamava o outro, assobiava. E a mãe deu de assobiar, ela disse, meu Deus, e estava só ela, meu pai e nós duas. Aí a mãe assobiou lá longe, do outro lado da estação, ela ouviu o mesmo assobio. Daí a mãe disse, olha, tem alguém dos nossos para lá. Mas não tinha condições de ir, porque estavam todos ali, bem dizer, acorralados, né? В Львові ми були цілий тиждень, збирали на людей, щоб більше. Я мала там один з наших. Мені тато дали гроші, кілька мали. Прийшов, що наш пілот. Ти хочеш втікати? Хочу. То добре, я кажу, я маю трохи грошей, тобі заплачу. Я вночі прийду, тебе виведу. Я вночі вийшла, він приходить. Завів мене в таку дорожку, відтворяє кварту. Ми підемо вперед. Я кажу, я ні, ти обіцяв, що мене завезеш на станцію. А я не хочу твої гроші. А він, я була молода. Я кажу, ти мене будеш зачіпав, я б докричала. Я вернулася. Що всім буде, то мені. Поїхала до Німеччини. Quando nos pegaram os alemães, pegaram nós nos gueixos, chamava-se gueixos. Era assim, que nem quartel, mas não tinha cama, não tinha nada, só tinha palha de trigo. A gente ficava lá. Daí levaram nós para a Alemanha, levaram para a roça para tirar beterraba, que se faz açúcar na Polônia, branca. De lá, quando limpamos a roça, levaram para Salzgitter, na fábrica de munição. Lá eu trabalhei como torneira. Não foi na Alemanha, foi na Áustria. E no Lviv eu quis fugir. Minha mãe deu pão na sacolinha. Eu quis, joguei por trás do muro, já estava побита, все. І кинула хліб, і пішла квадра, і взяла поліція мене до trem de porco lá, já estava cheio. E foi na Áustria, assim. Depois foram numa salão para tomar banho. Tomei meu banho, estava tudo sujo. A gente não sabia se vai tomar banho no gás ou na água, mas foi na água, tiraram roupa. Tem que tirar roupa, que nunca tirei, mas precisava tirar para tomar banho. Depois levaram na outra sala, depois de banho, e fizeram como feira, приходили вибирати de роботи нас, como escravo. Na Alemanha, meu pai foi designado para trabalhar na cidade de Zelp, que era uma cidade perto da Tchecoslováquia, na fábrica de porcelana Rosenthal. E a minha mãe foi designada como empregada doméstica para uma família de molineiros. Era um casal de irmãos.
E eles perceberam que aquela pessoa não servia para ser empregada doméstica. E como nem todo alemão comia criancinha no café da manhã, então eles trataram a minha mãe como hóspede. E tinha uma mulher mais velha do que eu, e ela era do Kusten. E eu falei, chamava-se Eva, eu falei, Eva, quando vamos levar você, você não vai sem mim. E você vai levar eu não vou sem você, porque você vai ser minha amiga, e não tem ninguém. E veio um homem e levou nós dois no Café House, que eles chamaram, né? E levaram lá, ela trabalhava na cozinha, e na lavanderia, eu trabalhava na cozinha toda. Já na mina de carvão, vurli išli debaixo da casteira, a ми мусили каміння вибирати і кидати про бар. Ми там поробили, я не знаю, хіба яких 6 місяців. Дали нам такі, вони таманки такі, як то є, цілий дерев'яний. Мене так пекло. У мене ноги були цілий піхур з печі. Я пішла до лікаря, він мені порізав і завтра до роботи. Потім нас взяли, сушили легуми, капуста, шпінафри, батата, синора сушили, то ми то вже робили аж до капітуляції. E meu pai, ele fazia parte de 8 irmãos e ele era o mais velho. O pai dele, né, meu avô, ele tinha uma empresa de ônibus da época, né? E bom, em 1939, quando implodiu a Segunda Guerra, o pai dele, do meu pai, pediu para que ele pegasse um dos ônibus e levasse os irmãos, a mãe, tudo, até a fronteira da Rússia. Mas, infelizmente, quando chegaram na fronteira, eles foram barrados e o ônibus foi confiscado. Aí tiveram que voltar novamente para a cidade onde eles moravam. Eles viram que a cidade já tinha sido tomada pelos alemães. E aí todos eles foram separados, né? Na realidade, a família se desmembrou. E então, meu pai e o irmão dele e o pai, eles foram parar num campo de trabalho. Não era ainda campo de concentração. O meu tio, irmão da minha mãe, ele era um homem forte e tinha estudo. Ele foi mandado para soldado de guerra. O meu pai, como não tinha muito estudo, ele foi trabalhar na estrada de ferro para manobrar os vagões de ferro derretido que levavam da fábrica. E eles derretiam aço, ferro e faziam desde prego até bomba. Era feito tudo naquela fábrica. E a mãe foi mandada para trabalhar num hospital, porque a mãe era estudante de medicina. Daí minhas tias foram levadas para trabalhar numa fazenda de criar gado e plantação. Depois eu fiquei um czas i jakiś czas tam było i depois mnie wzięli zaraz przez te ozero, mnie perewezli do jednej viúwy, ona mała 5 filhos, mais velha tinha 15 anos, o marido morreu, para trabalhar lá na fazenda. E fiquei lá até fim do terminar a guerra. E foi na lavoura e desmaiei lá, depois me trouxeram naquela coisa de
carregam um esterco para casa e chamaram o médico falou que tem tifo, que eu não posso dormir na casa porque ela tem 5 filhos. Então me fizeram cama na estrevaria. Eu estava 1 mês na estrevaria, mas uma velhinha alemã me trazia mosta, aquele suco de amação para tomar. E só isso. Depois ela me trazia uma cozinha comida. Eu fiquei 1 mês dormindo lá. Era muito frio. Daí eu peguei pneumonia e eles pensavam que eu estava morta, me jogaram no necrotério com os defuntos. Quando eu acordei e não sei como eu saí. Até hoje eu estou pensando como eu saí de lá, porque não posso me lembrar como foi. Eu perco às vezes sono e estou pensando e rezando, que me vem como foi, mas não sei. Depois eles foram transferidos para o gueto de Lodz, onde eles moravam. Bom, com os trabalhos forçados, o pai dele não resistiu muito, né? E em 1943 veio a falecer, não suportando o ritmo, né, de trabalhos forçados. Em 1944, quando fecharam o gueto, o meu pai e o irmão, eles foram transferidos para um campo de concentração, e enquanto as irmãs deles foram transferidos para um outro campo de concentração, a minha mãe, ela praticamente entrou no campo de concentração aos 13 anos. E ficou no campo de concentração até o final da guerra. O último campo de concentração que ela esteve foi em Auschwitz, só que ela não chegou a ser tatuada com o número, né? Porque tinha muita gente. O que eu sei é que minha mãe é de 1927, então na guerra ela foi para Auschwitz com 16 anos. Meu pai é de 1924, então ele tinha 19 anos. E eles estavam na mesma região, que era por regiões que eu saiba. Meus pais muito pouco contaram, isso tudo eu descobri depois. Então, eles estavam em Auschwitz e de lá eles ficaram até o fim da guerra. Com o tempo, a mãe, pela Cruz Vermelha, a mãe foi descobrindo aonde estavam as cunhadas, aonde estava o irmão dela, aonde estava a cunhada, que era a esposa do meu tio. E a mãe decidiu, com o tempo, ir roubar eles lá das fazendas para unir de volta a família, reunir. E a polícia atrás deles, tudo, a mãe foi presa, mas daí, como ela, né, trabalhava para o hospital, então ela foi liberta. E ela falou que tinha família e tal, mas ela não se contentou. Com o tempo ela voltou e roubou mesmo as 2 tias, depois ainda foi buscar outra tia, a tia Sofia. Eu sei que com o tempo a mãe conseguiu reunir as cunhadas, que eram as irmãs do meu pai, e escondia eles no porão, porque a vigilância, a polícia, tudo ficava atrás. E, inclusive o meu tio, quando ele viu que a guerra estava muito assim difícil, muito pesada, ele foi um desertor da guerra. E ele bateu um dia lá em casa, não sei como que ele sabia onde nós morávamos, ele bateu de madrugada só de cirolão, porque ele tinha abandonado a farda. Daí a mãe escondeu ele no porão, embaixo do monte de carvão. E daí só colocou tipo um canudo para fora para ele respirar.
E à noite ela levava comida para ele e a polícia batia quase que todo dia lá procurando e, nossa, virava a casa. Mas quem que ia imaginar que embaixo de um monte de carvão tinha uma pessoa, né? Então ali eles não mexeram. Eu sei que assim ela salvou meu tio, porque senão ele ia ser fuzilado. Minha mãe, por ter trabalhado como empregada doméstica na casa de famílias judias, aprendeu com as crianças, porque ela também era jovenzinha, a falar o Yiddish. E nesse interim entenderam que ela seria judia também e levaram ela para um campo de concentração. Mas meu pai, durante 2 anos, batalhou e conseguiu, junto à colônia lá, com muita dificuldade, porque o trânsito era difícil, uma certidão de nascimento com o padre da colônia deles e que conseguiu liberá-la do campo de concentração daí. Nós morávamos assim perto de um bunker, que é onde que a gente corria para se esconder. Ele era 4 andares para cima e 4 andares para subsolo, né? Então a mãe deixava perto da porta, era 3 sacolinhas, assim, 3 saquinhos, um pedacinho de pão e uma garrafinha de água. E quando dava o alarme, a sirene, eu já sabia que a mãe não precisava nem falar nada. Eu sabia que eu tinha que pegar aquele saquinho, colocava na minha irmã, eu e a outra minha irmã, pegava elas pela mão e nós saía correndo, que a mãe ficava em casa com o pequenininho, que sempre tinha um pequenininho, né? E teve um dia que o alarme soou assim bem forte, que o ataque já estava vindo bem próximo. E a mãe viu, ela disse, viu nós correr, mas não pôde fazer nada. Um avião, ele desceu baixo assim e começaram a atirar, mas não em nós, atiravam atrás no chão para ver o nosso apuro. Eu lembro que uma vez eu até perguntei para minha mãe o que fazia quando caíam bombas. Porque o que a gente vê no cinema é isso. Quer dizer, bomba caindo, destruindo, e como a pessoa se comportava naquela hora. Ela me disse, olha filho, se tivesse um bunker por perto, a gente corria e se escondia. Mas se não tivesse, a gente sentava na calçada, no meio-fio, e ficava esperando que não caísse na cabeça da gente, porque quando caía, acabava tudo, né? Eu vinha vindo colete e eu só vi que tinha avião assim em cima de mim e de repente caiu do meu lado assim o corpo de um dos soldados que tinham derrubado o avião, né? E eu fiquei traumatizada, que eu fiquei muito tempo que eu não dormia, eu chorava, eu gritava, porque eu via aquela cena na minha frente, né? Então, tinha fatos assim, a mãe dizia assim, não é nada, mas uma criança com 7, 8 anos já entende, já sabe, né? Tenho medo de foguete, tenho medo quem vem atrás de mim, eu tenho trauma até hoje. Estou com 91 anos, mas eu tenho um grande trauma se alguém vai atrás de mim. Parece que vem atrás de mim, quer me pegar. Я маю травму вже тепер з війни, я не мала. А тепер дуже щось загримить, я вже боюсь. Пішла до лікарки, вона каже, ти забудь. Забудь як забудь? Я не забуду. Я пам'ятаю все, як ми втікали від бомби, мусили ховатись цілу ніч, а рано треба йти до роботи. Porque os nazistas, na verdade, quando eles iam nas casas da gente, eles só, tipo, para nós lá, eles iam assim com a tropa, mas só para ver se tinha alguém, se tinha alguma outra pessoa, porque na época ainda não tinha ainda grupos, né, rebeldes, depois que começou. E daí uma vizinha nossa, já éramos 42, 43 mais ou menos, diz que eles entraram e não... que mexeram na cômoda. Quando o comandante saiu, ela foi atrás e disse, olha, tinha dinheiro na cômoda, o dinheiro sumiu. Daí ele falou, mas
Então, eu vou verificar, vamos ver se tiver alguma coisa. Eu vou olhar, os 90 encontraram de dinheiro dentro. E o filho dela disse, olha, se algum dos meus pegou, ele vai pagar, senão teu filho vai pagar. Depois eles pegaram o rapaz, que estava de licença, e penduraram ele no meio da praça. Parece que estou me lembrando quando eu era criança, aquele homem. Tipo, eles eram assim, não faça errado, porque eles castigavam mesmo, sabe? Não minta, não fala. Quer dizer, coitada, ela não mentiu, na verdade. Aquele desespero, talvez o dinheirinho tão suado para economizar, né? E ela achou que eles tinham pego, mas não tinham pego. Todo dia eles cremavam as pessoas, iam para a câmara de gás antes e depois eram cremados. E no dia que ela entrou na fila, né, para a câmara de gás, mas para eles era dito que iam tomar banho. E quando chegou a vez dela, chegou na porta para entrar, o oficial do dia disse, por hoje chega. E a minha mãe ficou, ué, então foi meu dia de sorte e a sorte dos que estavam atrás de mim. Aí no outro dia o oficial procurou ela, né, no alojamento e chamou ela de lado e disse, olha, ontem eu mandei suspender, porque na hora que eu te vi na fila, você me lembrava muito minha filha. Потім, як прийшли американці, тоді почали нас, ми так були, як ті рефуджіади, що тут. І почали збирати людей. І ми зайшли, там німці вивакували з однієї вілла, і нас там дали. То був поляк, він тим ще, і записались, чоловік українець. За пару днів приходить нам така картка, щоб ви були завтра готові, ви мусите їхати до Росії. Та я пішла плакати, кажу, я вже була до нього. Я не хотіла б більше їхати туди. Знаєш ти що, завтра раненько ти візьми чоловіка і втікайте в ліс. І так не зробили. Цілий день були в лісі, рано встали, вже того взяли, а ми лишились. Я пішла йому подякувати. А він каже, прийшли свого чоловіка до мене. Він пішов. Ти українець. Русські кажуть, що українці їхні люди, і вони хочуть їх назад. Напишеш, як поляк. Ти Іван, пиши Ян. E o final da guerra nos pegou na cidade de Zelp, onde já havia também uma pequena comunidade ucraniana que se relacionava entre si. E nós fomos aconselhados, inclusive pelos donos da casa, para irmos para a região que era administrada pelo exército norte-americano. E assim nós fomos parar na cidade de Regensburg, na Baviera, onde havia um acampamento grande de refugiados. Nesse acampamento nós ficamos desde 1946 a 49. Primeiro os homens tinham que ir limpar aonde que eram os campos de concentração, as cadeias pesadas, como eles diziam, né? Tirar ainda os restos de corpos e tudo, limpar para depois nós ir lá morar. E daí lá era feita a seleção do pessoal. Quem tinha estudo, quem era solteiro, quem tinha profissão boa, o inglês levou tudo para a Inglaterra. E os Estados Unidos também fizeram a escolha. Aí depois ficou casal com filho,
Nós éramos em 6 filhos, né? 6 irmãos. E o pai semi-analfabeta, então tinha pouca chance de sair para algum lugar. Isso doía muito, porque a gente via que os amigos, parentes estavam indo embora e a gente ficando, né? E aquela separação era muito difícil, era muito dolorido, porque encostavam os caminhões, o pessoal subia, eu me lembro que era só mãe, vó e tia desmaiando, porque foram para nunca mais ver. Eu nunca mais vi as vó, nunca mais vi minhas tias. Quando terminou a guerra, na verdade, na nossa região que começou a Revolução. Porque daí a guerra na Itália, aí começaram a reconstruir, porque daí ela já não tinha mais o fascismo, daí claro, começaram os partisanos italianos daí a combater contra, que era contra o fascismo, aí começou aquela guerrinha civil também. Agora na nossa região foi muito pior. Quando eu vi, meu pai sumiu, daí descobrimos que meu pai foi feito prisioneiro. Depois de procurar meses, encontrou ele, estava no campo de concentração, que nem um bandido, quebrando pedra, porque eram os comunistas de Tito. Tito começou a invadir a nossa região. E ele tirou, o que ele fez? Ele fez para fazer um exército, ele tirou todos os presidiários, abriu todas as cadeias. Então, eram as piores pessoas que poderia ser, porque eram todos bandidos mesmo. E eles começaram daí invadir, daí começou a fazer a pior coisa que você possa imaginar, que você não podia falar nada contra, se alguém escutava, cadê aquela pessoa? Sumia, você nunca mais via. E onde que estão? Depois, através do tempo, da história, foi contando que eles sumiam e, na verdade, eles jogavam, tipo, chamado umas foiba. Eles amarravam, tipo, 10, 12, com arame nos punhos e nos pés e atiravam na cabeça de um. Esse caía, puxava todos os outros. E depois, claro que depois que terminou a guerra, descobriram que tinha muitas foibas. Eles acham que uns 20 mil sumiram desse jeito. O medo era terrível, porque você não sabia quem vinha na tua casa. Se você vinha na tua casa comunista, partidiano, daqui a pouco vinha outro rebelde, por que você estava recebendo outro? Porque você não podia, você tinha que receber só eles, né? Então foi uma época assim muito terrível. Daí eles começaram a perseguir o quê? Perseguir os italianos. Porque italianos eram fascistas. Mas claro que eram, porque eram chamados para servir. Isso era o regime da época. Isso não era fascista porque queria. Né? Meu pai nem sabia como foi chamado soldado, como em qualquer região do mundo. E meu pai foi obrigado, como meus tios, tantos outros, porque dizem que os fascistas eram contra os comunistas. Aquelas ideologias malucas que ninguém entende o porquê das coisas. Nós saímos questões políticas. Minha família se foi tudo. Meu pai fugiu e não se sabe. Procuramos por toda parte. Pela Cruz Vermelha não achamos nenhum lugar. Até hoje não se sabe onde ele foi. A minha mãe, nós viemos para o Brasil e minha mãe ficou na Alemanha. E ela faleceu lá. Meu pai, ele me relatava, olha, o que vocês veem no cinema, assim, bababá, nem se compara do horror que a guerra foi e os campos de concentração, né? Porque você praticamente vivia, não era por dia, era por minutos, porque você já não sabia se daqui a 5 minutos ou daqui a 1 hora você estaria vivo. Então você levava a vida, né? Foi feito um documentário e meu pai e minha mãe foram entrevistados sobre o Holocausto, que foi um pessoal que era da equipe do Spielberg, que foi feito vários depoimentos e que estão nos museus. No filme, quando eu vi, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar. Ele chora, daí ele conta que ele fez passou por tudo que ele passou, mas a coisa que mais marcou ele é quando um oficial nazista
chuta ele, disse, ele me chuta e eu caio muito longe. Então eu não tinha entendido por que tanta coisa ele passou, e quando ele leva um chute, ele fica muito chateado e chora. Nunca tinha visto ele chorar. Para eu entender a única situação que ele fica emocionado, não foi pelas mortes, ou pelo sofrimento, ou pela fome, foi pela humilhação. Começaram aquelas propagandas de imigrar. Ah, porque a Austrália é um país maravilhoso. Ah, porque Canadá, não tem quase ninguém, vamos popularizar Canadá. Ah, os Estados Unidos também estão aceitando. Todo o pessoal começou a falar muito de imigração naquela época. Daí eu sei que um belo dia, meu pai chegou em casa e falou: ah, Maria, vamos embora. Me inscrevi para ir embora. Minha mãe falou: mas como assim? Não, vamos para a Austrália. A minha mãe falou: mas como? Não, vamos. Sabe como é que eram os homens antigamente? Eles não falavam, não trocavam ideias, né? Decidiam. E daí, quando eles começaram a ver os documentos, a ver a realidade nossa, para a Austrália, né? Daí o comitado deles lá falou: não, mas não aceitamos famílias com 5 filhos, com 7 filhos. É muito numerosa para nós, só com máximo 5 filhos. Eu estava estudando, meu pai chegou lá e perguntou para mim assim: Aurélia, você sabe onde é que fica o Brasil? Eu falei: pai, eu não sei. Mas tem um mapa na minha sala enorme. Tem um mapa, devia ser da América do Sul, com certeza. E o Brasil, pai, é muito grande, eu sei que é um país bem grande. Aí meu pai olhou para mim e falou assim: pois é para lá que nós vamos. І ми так в Німеччині побули до 49-го року. Ми були записались до Венесуели. Бо ми не мали тих документів на руках, були в скриторії. Хтось поїхав хіба на наші документи, бо пропали наші. Ми лишились, тоді записались до Бразилії. Канада брала вперед чоловіка, жінка мусила лишитись. Я боялась лишитись в Німеччині, ні фамілії, все. Америка не хотіла, тільки хто мав фамілію в Америці. Бельгія брала фамілію, але до копальні вугля мій чоловік робив, не хотів більше. І так записались до Бразилії. Chegamos no Brasil, foi dia 4 de novembro, em 51. A minha luta começou feia. Veio com 3 filhos da Europa. Olha, de começo foi muito duro, porque não sabia falar. Estava pesado, né? Ele foi para Santos e lá ele arranjou outra família, viveu lá e eu com meus filhos aqui. O mais novo, eu ganhei ele em São José e eu ia para o hospital e não cheguei. Até o hospital eu ganhei ele no campo. E voltei para casa com ele no colo. E criei meus filhos sozinho. Não podia trabalhar, porque eu tinha os filhos pequenos. Então, para mim foi muito pesado. Mas graças a Deus eu venci. Então, aqui eu vivia assim, sem serviço, sem nada, de começo. Depois comecei a trabalhar com os irmãos de caridade e lá eu fui conhecida a minha profissão. Nós chegamos no Rio de Janeiro, a minha família recebeu 200 mil réis, que era para começar a vida. Que era 20 mil réis cada filho, 40 o pai, 40 a mãe. Deu 200 redondo. Esses 200 não deu nem para começo, porque até começar a trabalhar, até, né? E aprender também um bom dia, boa tarde, porque a língua é totalmente diferente, né? Mas graças a Deus, daí lá na Ilha das Flores tinha os filmes documentários de cada estado. Aí quando mostraram o Paraná, daí falaram que tinha colônia ucraniana, que o clima era tipo europeu. A mãe disse: é para lá que nós vamos, porque se tem ucraniano, se tem polonês, eu vou me virar. Cheguemos do Rio de Janeiro e fiquei, me deu sarampo, estava no hospital. Depois saí do hospital
e acharam uma coisa no pulmão, meu marido veio outro navio da Europa, uma mulher me pôs no meu lugar fazer raio-x para mim sair do hospital. Ela fez raio-x no meu nome e saíram do hospital e fomos na fazenda, não sei quantos quilômetros, andamos quase um dia de trem. Uma fazenda grande e velha, 5 famílias. Tinha 3, uma polonesa e 2 ucranianas e 2 iugoslavas. Nós trabalhamos lá um mês, fomos buscar dinheiro, ele disse que o fazendeiro falou que nós já estamos devendo para ele. E os iugoslavos falaram, nós precisamos fugir daqui porque nós vamos morrer de fome. Eles acharam um trem e nós, meia-noite, fugimos para São Paulo. Em São Paulo fomos para a cadeia, porque não queríamos trabalhar. E lá fizemos que nós não estamos devendo nada, veio todo mundo tinha documento, que o Brasil pediu trabalhadores, e nós chegamos e nós não temos culpa nenhuma. E veio até de Curitiba um padre, e mais alguém veio que não sei, e nós trouxeram, depois de um mês, trouxeram nós no Curitiba. Mas a gente se virava, empurrava a vida. E foi muito difícil, porque o meu pai era construtor em Israel. Ele construiu um cinema, que a Elizabeth Taylor é que patrocinou na época. E ele chegou e ficou tuberculoso, ele teve malária, tuberculose. Lá ele teve malária, tifo, e aqui ele teve tuberculose. Ficou 1 ano internado no sanatório, que hoje em dia é o Hospital do HT. E minha mãe fazia, como o Silvio Santos, ela vendia roupa de casa em casa. Ficou 1 ano assim, sem ter nenhuma ajuda. Quem mais me ajudou foi uma senhora árabe, que a gente morava num vilarejo, e ela me alfabetizou. Então ela que eu sempre pedia para ela me ensinar a cozinhar, eu aprendi a comer arroz com feijão, e ela me alfabetizou. Meu pai trouxe 2 malas para o Brasil, uma com as nossas poucas roupinhas que tínhamos, né, que eram muito pobres, né, como todo mundo, principalmente pós-guerra, e a outra mala com livros do Taras Shevchenko, que ele era apaixonado pelo poeta. A minha mãe já tinha parentes no Brasil que haviam imigrado no início do século. A filha desse casal, que é prima irmã de minha mãe, o marido dela nos mandou a carta de chamada. Então, isto apressou a nossa vinda. Nós não precisamos ficar na fila por muito tempo. E imigramos para o Brasil. Chegamos aqui num janeiro em 1949. Meu pai, aos 48 anos, verdade que com todos os aparelhos de engenharia topográfica e também com $100 no bolso e uma esposa de 42 anos e 2 crianças, uma de 10 e outra de 5. Vim para estudar em Curitiba em 1952 e desde 52 eu moro em Curitiba. Em 1949, entre 48 para 49, né, que em 48, sim, quando foi declarada a independência de Israel, aí meus pais emigraram para Israel, mas como em 1956 implodiu a guerra de Israel com o Egito, com os países restantes árabes, né? E aí meu pai, já com traumas de guerra, tudo, disse, não, aqui eu não fico. Mas o irmão dele já estava no Uruguai. E aí a gente foi para o Uruguai
E ali é que começou uma grande mudança, né? E aí, em 1962, por motivo de crise econômica e política no Uruguai, aí o irmão do meu pai, que já estava no Brasil, já morando em São Paulo, convidou ele para vir para o Brasil. Eu vim para o Brasil com 6 anos, então a gente veio, então é isso que eu vou contar. Por que meu pai veio? Porque ele passou 3 guerras. Ele foi a Segunda Guerra Mundial, depois ele foi para Israel, ele teve a Guerra de 48, que foi a Guerra de Libertação, ele era tanquista, e depois teve a Guerra de 57. E ele veio porque ele estava farto de guerra. E depois que ele veio para cá, ele era apaixonado pelo Brasil. E meu marido às vezes brincava e dizia: Samuel, o comunismo vai te pegar. Ele dizia: não, aqui tem muita comida, fartura, eu vou me esconder na Serra do Mar, tem banana, tem palmito. Então meus pais são muito felizes, como todos os imigrantes, se sentiram muito acolhidos aqui. A vida aqui, embora seja um pouco difícil no começo, porque todo mundo passa a ser analfabeto e ignorante. Não tem, a cultura é diferente. Eu lembro que minha mãe, revirando a terra, ela viu minhocas e saiu gritando: "Radjuca, radjuca", cobras, né? Porque ela nunca tinha visto minhocas por nem. Я пишу, чи по-українськи, по-польськи, по-бразилійськи читаю добре. А писати я сира поставлю Ж у жота, С у С. А читати я читаю добре по-бразилійськи. Читали газету нашу, ні? Що тут пише, то і... Що хіба другий? За ту doença. Читали за ту doença? Pois é. Aí vem novamente readaptação, nova língua, nova cultura. Você sai do Uruguai, onde nós morávamos em Montevideo, na capital, que era bem pequena, você chega numa São Paulo, aquilo me assustou, né? Levamos 10 anos para construir a casa. Nós construímos a casa no comecinho daquele ano, de 61, daí já passaram 10 anos. E o meu pai começou a se sentir meio ruim, não descobriam. Acharam que era reumatismo, acharam que era isso, acharam que era aquilo. E afinal não descobriram. Nós mudamos em junho e em setembro meu pai faleceu. Para meus pais foi difícil. A minha mãe, não vou mentir, ela nunca se acostumou. Ela chorou até o fim da vida dela. Por quê? Por ter deixado o pai. Por quê? Ela dizia uma coisa, talvez nem coloque, né? Por que as mulheres demoraram tanto para abrir a cabeça? Que se fosse hoje, eu jamais ia deixar minha casa, meu pai, para ir. Para onde? Para fazer uma casa? Eu tinha casa lá. Era minha terra. Era meu país. Onde eu nasci. Onde eu era eu. Né? Então, foi doído para ele, sabe? Não vou mentir. Muito difícil. Eu não precisei trabalhar na terra. Porque meus pais... Eles eram urbanos, né? Eram imigrantes urbanos. Eu também não precisei trabalhar para ganhar o meu pão antes de me formar, né? Então, eu acho que eu fui e sou uma imigrante privilegiada, né? Então, a minha história não é uma história tão sofrida. Então, a gente passou por vários picos de ciclos de mudanças. E aí eu decidi vir para morar em Curitiba. Então eu estou aqui desde 1972 para 73 e eu estou até hoje, né? Até hoje eu adotei ela como meu refúgio, né? Brasil, né? Brasil, né? Olha, eu me sinto... opinião, o que eu posso dizer como minha pátria, porque eu vivo aqui muito mais como na Polônia. Eu tenho filhos brasileiros, então eu me sinto brasileira.
Na realidade, eu sou brasileiro, me sinto brasileiro, amo esse país, essa pátria que, para mim, é a melhor do mundo. Odeio, brigo quando falam do Brasil, principalmente as pessoas de fora. Não admito. Nós podemos falar mal do nosso país, mas os de fora não. Aqui é minha casa, aqui é a terra que me acolheu. Foi bom, foi muito bom. Para eles, a terra do Brasil é a melhor terra do mundo. Brasil, para mim, é como se fosse uma arca de Noel, né? Tá bom, graças a Deus, estou com 98 anos. Um dia eu vou embora. Tem pergunta?